Vamos ver. Olá, gente. Vamos conversar aqui mais uma nossa aula síncrona, né? Alguns de vocês não podem, estão me dizendo ali, alguém não vai poder porque está no médico e tal, faz parte, né? Depois vê a aula gravada, eu estou gravando, começando agora. E durante essa nossa aula aqui, que é a aula da nossa segunda semana ou terceira? Segunda semana, né? Do módulo 3, nós vamos ter, nesse primeiro momento, uma revisão do que nós estudamos já, quando ainda estávamos, né, antes dessa pandemia, enfim, e ao mesmo tempo que vai ser uma revisão, ela também é, digamos assim, uma introdução, as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Vou jogar com esse paradoxo aí, tá? Com essa coisa meio contraditória, fazer de conta que a gente não estudou, que a gente já estudou, mas isso é importante porque vamos estudar em textos novos, enfim, vai trazer alguma coisa nova de qualquer maneira, tá? Eu vou estar de olho aqui no chat, observando, perguntas, observações de vocês, e no tempo que eu conseguir, eu vou respondendo o que vocês forem aí apresentando como observações, tá? Então, nós vamos ter aqui uma brevíssima discussão sobre as noções de nome e de verbo. Depois nós vamos, aí mais demoradamente, observar as noções de sujeito e predicado. Estamos trabalhando bastante essa ideia. Vamos ver a função que tem de a gente facilmente identificar o sujeito quando a gente deixar o leitor, né, digamos assim, escrever de uma forma que o leitor identifique o sujeito. Eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo bem. Respondam, por favor, aí. Eu troquei aqui o comando, sei lá se o computador funcionou. Estão me ouvindo bem? Pronto, valeu. Então, nós vamos ver essa noção de sujeito predicado, e aí nós vamos ver hoje já a utilidade disso, quando eu vou escrever e também quando eu vou ler, quando eu vou resolver uma questão, certo? Então, eu preparei um materialzinho aqui para vocês. É um material que nós vamos, na parte final, até onde o tempo nos permitir, mas na parte inicial, nós vamos estudar bem um texto que caiu na prova do Enem e uns textos que eu escolhi para nós lermos aqui, certo? E aprendermos sobre nome, verbo, sujeito e predicado. Esgotaremos isso, digamos assim, na aula de hoje, para os objetivos que nós temos, que é de, fecho agora antes de projetar, discutir o processo de categorização. Nossas aulas, elas não são aulas, digamos assim, de descrição gramatical. Se vocês forem à gramática, ou qualquer gramática que vocês tenham à disposição de vocês, ou forem olhar sites, ou mesmo aulas que vocês vão encontrar no YouTube, e eu recomendo que vocês olhem tudo, vão para o livro didático de vocês e olhem o que é sujeito, o que é verbo, o que é predicado, vejam videoaulas a respeito disso, tá? Vocês vão ver que é um trabalho bem diferente do que eu vou fazer aqui. Então, o que eu faço? Eu me aproprio dos conhecimentos de gramática para vou colocar vocês já para discutir essas categorias, discutir, digamos assim, qual é a utilidade de estabelecer com clareza essas categorias quando eu vou escrever. É nesse sentido que vai caminhar a aula, tá? Se vocês forem a uma gramática, vocês vão encontrar os tipos de sujeito, a noção de que tem oração sem sujeito. Não é esse o trabalho que eu vou fazer aqui. Se vocês forem a uma gramática, vocês vão encontrar lá as várias classes de substantivo, os processos de flexão do substantivo. Também não é essa a nossa aula. Ela é, digamos assim, mais introdutória quanto a classificações, quanto a categorias, e mais profunda quanto à apropriação, o debate dessas categorias, tá? Então, vamos lá, vou projetar aqui o material para vocês. Compartilhar uma janelazinha aqui. Certo. Vamos lá. Vocês me digam se estão conseguindo ver direitinho na tela do celular, certo? Por favor. É algo assim, é ver na prática da leitura, tá? Sem polemizar com quem fica trabalhando em aulas com frases feitas para a aula. Quem quiser fazer isso, faça. Mas o que eu quero que vocês consigam é olhar para um texto
e perceber os elementos que compõem esse texto, tá? Isso é um conhecimento que é cobrado na vida escolar, é um conhecimento que o poder público brasileiro diz que é para quem mora no Brasil e frequenta escola, é para aprender essas categorias, mas eu não trabalho de uma forma que seja meramente decorar. O menino subiu, sei lá, a ladeira, aí, o menino é o sujeito. Não é essa a minha intenção. Vocês podem procurar isso aí no YouTube, vocês vão encontrar muito. Eu vou ler textos com vocês, tá? Fica um pouquinho mais difícil de detectar as coisas, mas é mais útil. Então, os tópicos a serem estudados, né? Reflexão sobre o processo de categorização, as categorias nome, subverbo e as relações sujeito-predicado. Vamos dedicar aqui cerca de 20 minutos, 10 minutos para esse início, e o restante do tempo vai ser mais a sujeito-predicado, certo? Então, gente, olha, existem 3 tipos de nomes. A gramática considera, de todas as palavras do português, vamos dizer assim, existem 10 categorias, 10 classes. Dessas 10 classes, 3 são consideradas nomes. Aquilo que é o nome da coisa, vamos lá, viseira. Você bota aqui para o sol não bater no rosto ou a luz. Então, é o nome de um objeto. Amor é o nome de um sentimento. Então, esses são os substantivos, que são os nomes das coisas, tá? Isso aí facilmente vocês dão um Google em conta, tem um material que eu já entreguei em sala, e tem esse material também postado lá no sistema. Isso aí é uma coisa tranquila. O nome de qualquer coisa a gente chama substantivo. E a característica das coisas, sei lá, vamos lá, viseira azul. Então, a característica das coisas a gente chama adjetivo. E o conjunto das palavras que dão ideia de circunstância é considerado também nome, são os advérbios, certo? Então, substantivo a gente não vai estudar nesse programa em detalhes, apenas vai saber que existe, que é adjetivo, aliás, que é a característica, para a gente identificar os complementos. Advérbio a gente vai estudar com detalhes, vai ter uma aula só sobre a adjunta adverbial, né, a função adverbial, e substantivo, que é o nome das coisas, nós vamos estudar também para pensar os complementos nominais. O que eu quero agora é traçar com vocês uma diferença de nome para verbo, tá? Então, nos nomes, eu não tenho a noção de tempo, presente, passado e futuro. O nome é o nome, acabou, tá? Eu não tenho a noção no nome de, quando eu uso o nome de algo para falar ou para escrever. Vocês querem que eu interrompa a exposição para ler ali? Eu vou ler. Professor, na última atividade que o senhor colocou hoje, o senhor disse que tinha que escrever manualmente, mas queria saber se não tinha possibilidade de fazer no Word, imprimir, destacar o que o senhor pediu e mandar uma foto. Não, Raquel, a orientação é aquela lá mesmo, é manuscrito, eu quero ver como é que está a letra de vocês. Eu vou falar sobre a atividade no final, viu? Eu tinha introduzido. Quero ver como é que está a letra de vocês, quero que vocês tenham a documentação de que você mesmo fez a atividade, de próprio punho, enfim, e também para vocês treinarem a escrita quanto a essas categorias que nós estamos estudando aqui. A cópia é um exercício fundamental. Agora eu vou encaminhando aqui a nossa conversa e eu vou falar sobre a atividade daqui a pouco, viu? Atividade avaliativa. Eu disse na introdução que eu ia falar sobre ela, tá? Então, a orientação é fazer manuscrito. Obrigado aí por ter perguntado. Então, voltando ao que eu estava falando com vocês. O verbo é justamente aquela palavra que, quando eu falo ou quando eu escrevo, ela mostra, está aqui, olha, situa as ideias no tempo, passado, presente ou futuro, e situa o que é dito na pessoa do discurso, ou seja, se o que é dito se relaciona com quem fala, com quem se fala, ou do que ou de quem se fala, tá certo? Mas lá na frente, em outra aula, nós vamos ver que existem as formas nominais dos verbos. Aqui, por agora, eu não vou tocar, mas lá na frente a gente vai explicar isso, certo? Um verbo que está na forma de nome. A gente vai pensar isso, tá? E essas palavras, elas indicam ação, estado, mudança de estado, além de dar a ideia de fenômenos da natureza, certo? Então, eu coloquei aqui um trechinho para nós irmos entendendo esses exemplos de uma maneira prática aqui na própria leitura, certo? Então, vocês estão conseguindo ver direitinho esse fragmento. É um fragmento que está disponível no site público, certo? Sobre saúde, e ele caiu na prova do Enem, certo?
situam o que é dito no tempo, os verbos situam o que é dito no tempo e na pessoa do discurso, indicam ação, estado ou mudança de estado, além de fenômenos da natureza. No tempo. Então, olha, aqui nesse trecho nós vamos observar o seguinte, olha, a saúde mental. Observem que saúde é um nome de algo, né? O estado é um nome de um estado. A coisa digamos assim, é um exercício que a gente faz de aprender não seriam situam o que é dito no tempo, os verbos fazem isso. Eu não consegui identificar a sua pergunta, não. Mas, enfim, saúde aqui é um nome, né? O nome de uma condição, enfim, e mental é uma característica, é uma especificidade dessa saúde. Então, saúde é um substantivo e mental é um adjetivo, certo? Observem que nenhuma dessas duas palavras aqui está situando no tempo na pessoa do discurso. São apenas nomes. Tá? A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao mundo, como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então, observe que se eu for marcar, vai ter um monte de nomes aí, certo? A gente, quando fala ou quando escreve, usa muitos nomes, tá? Deixa eu ver se tem algum adjetivo aqui, advérbio, que eu não consegui perceber. Saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como reage às exigências da vida e como harmonia seus desejos, capacidades, ambições e ideias. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento em alguma fase da vida. Toda essa ideia aqui, em alguma fase da vida, é uma ideia adverbial, mas não tem um advérbio propriamente dito aqui. Isso nós vamos ter uma aula específica sobre isso, tá? Eu leria isso aqui agora como uma ideia de tempo, certo? Em algum momento da vida é quando se processa o verbo, que essa é a função própria do adjetivo. Mas isso aqui é só uma digressão que eu estou fazendo, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então, olhe, capacidade, ambição, ideias, emoções, tudo isso são nomes, tá? São nomes. Então, os nomes, eles não situam no tempo. Agora, quando você diz assim, olha, a saúde mental de uma pessoa está, eu tenho aqui a ideia de presente. E eu tenho a ideia de que é uma coisa que é sobre o que eu falo. Não é para quem eu falo, nem é situado o texto em quem fala. Então, essa é a função própria do verbo. Tudo bem até aqui? Essa distinção nome-verbo? Ficou tranquilo para vocês? Ok? Tranquilinho, né? Isso aí é só uma revisão, a gente já viu. Na gramática vai ter muito mais detalhes. Aqui eu quero que vocês percebam essa diferença das categorias, tá? E que tal essa ideia? A saúde mental de uma pessoa relacionada à forma como ela reage às exigências da vida, né? Como harmoniza. Nós temos o que nós desejamos, né? Ambições, nós temos a parte racional, né? Nossas ideias, nós temos nossas emoções, nós temos nossas capacidades, e às vezes essas coisas estão meio fora de sintonia, né? Tem gente que tem muita capacidade, mas não ambiciona nada. Tem gente que é muito racional, mas não sabe viver as emoções, né? Então, esse texto que caiu aí no Enem, para ser interpretado, né, para a produção de texto, o que ele está nos dizendo é assim, é que, olha, se você é uma pessoa que não vive nada de emoção, que não sabe lidar com as emoções, é o sinal de que sua saúde mental não está perfeita. Por outro lado, se você é uma pessoa, enfim, que não ambiciona nada, que está ali estagnado, né? Então, as ideias, as emoções, as capacidades têm de estar harmonizadas para se falar em saúde mental, né? Todas as pessoas, todos nós, né? Então, ficar colocando aí a crítica em alguém é uma coisa perigosa, né? Todos nós podemos, em algum momento, ter um problema de saúde mental. Tudo bem, gente? Ok? Certo? Então, agora, olhe, vamos para um passinho mais à frente, certo? Esses adjetivos e esses substantivos, eles estão inseridos em duas grandes partes que nós podemos dividir aquilo que nós vamos ler. Eu vou tratar assim com vocês, certo? Quando nós vamos ler,
tudo que nós estamos lendo, nós podemos dividir ali em duas grandes partes. Uma sobre o que eu falo, o sujeito, e a outra, o que eu afirmo sobre esse sujeito. Tudo tranquilo? Aí, dentro disso, eu vou ter substantivos e eu vou ter adjetivos. A gramática vai dizer assim, que a função de sujeito ela é uma função substantiva. Aí vai explicar o que é isso, vai problematizar o que é isso. Não vou pedir que vocês decorem esse tipo de concepção. O que eu quero é que vocês, ao ler, consigam perceber sobre o que se está falando e o que se diz sobre o que se está falando. É essa a utilidade de uma aula dessa. Agora, dependendo da prova que vocês forem fazer na vida, uma prova para concurso militar, você tem de olhar como é que eles cobram isso de vocês, entendeu? Uma prova para um concurso público, você tem de olhar como é que esse conteúdo é cobrado lá, certo? Lá provavelmente vão cobrar que vocês saibam classificar sujeito simples com sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. É até contraditório, né? Classificar o sujeito como inexistente. Mas a gramática tem dessas coisas, certo? Oração sem sujeito, né? Então é isso que vocês vão perceber. Aqui eu quero que vocês olhem para o texto e digam, aqui está o sujeito. E vocês vão ver que eu vou facilitar demais essa compreensão aí, o que vocês precisam fazer. Então aí, olha, projetando, sujeito é a parte da frase relacionada com sofrer ou praticar aquilo que o verbo da frase expressa. Então, vamos colocar na nossa cabeça assim, quando eu digo alguma coisa, quando eu construo uma frase para dizer algo, e essa frase tem um verbo, eu vou dizer que essa frase é do tipo oracional. Porque se eu disser assim, ei, você vai estar lendo lá um texto e diz, o personagem então gritou, 2 pontos, ei. Esse ei, chamando alguém, é uma frase. Agora, como não tem verbo, não é uma oração. Tudo que a gente vai estudar aqui é tendo oração, certo? Então, a parte da oração, da frase oracional, digamos assim, que sofre a ação, ou pratica a ação, ou que se relaciona diretamente com o verbo, ela é o sujeito. O sujeito é a frase, olha, o sujeito é, olha aí para a telinha, é a parte da frase sobre a qual algo é dito por meio de um verbo. Eu coloquei várias definições didáticas aí, certo? O sujeito é a parte da frase que concorda com o verbo, ou o verbo concorda com o sujeito, aí o caminho é ir de volta. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular também, por exemplo. Certo? Vamos ver isso na prática aqui do nosso exemplo? Olha aí. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Gente, qual é aí nesse trecho que eu li? Isso aqui é um parágrafo, vamos tratar como um parágrafo. Aqui eu tenho um vazio, onde o parágrafo começa, um recuo. Aqui eu tenho um ponto delimitando o fim do parágrafo e o fim do período. E cada parte dessa, que termina por um ponto, nós chamamos período. Tem questão de concurso que pergunta assim, quantos períodos tem? Aí é só você contar quantos pontos finais ou quantas interrogações ou exclamações e você acerta a questão. E às vezes a pessoa não tem a noção de período na cabeça, né? Então, qual é o sujeito aí nessa primeira parte? Estou perguntando, vocês podem colocar aí no chat. Qual é o sujeito nessa primeira parte? O que é o sujeito aí? Olha aí, olha. A saúde mental de uma pessoa é sobre o que eu vou falar algo. Isso aqui é o sujeito. Está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias, emoções. Tudo isso aqui é o predicado. É o predicado. Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, a atividade avaliativa que já está postada lá e que eu vou trabalhar e retrabalhar com vocês ainda esta semana que vem, é simplesmente isso, marcar e dizer para mim onde está e o que é. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tudo tranquilo? Por que é estar e não estão? Porque a saúde mental está no singular. Está aqui, olha, a saúde. É uma só. Tranquilo? Beleza?
E nessa segunda parte, qual é o sujeito? Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Qual é o sujeito aí? Cadê o verbo que se relaciona com o Todas sujeito? as pessoas. Exatamente. Perfeitamente. Todas as pessoas. Bem aqui assim, pode escrever a dúvida aí, viu? Quem está me falando que tem dúvida. Podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Isso aqui é o predicado. Professor, é sempre fácil a se identificar? Não, às vezes fica bem complicado, entendeu? Tem questão que o sujeito é que você nem imagina que seja. Porque o que eu estou fazendo aqui é me preocupar com a decodificação dos textos. Se o senhor está compartilhando algo, não está aparecendo aqui. Não está aparecendo o que eu estou compartilhando? Aqui tá, professor. Ah, tá. Para um colega está. Tá, valeu. Eu pensei que eu tinha 20 minutos de aula e vocês não estavam vendo a tela, tá? Eu espero que estejam vendo e vendo bem, que eu estou projetando com bastante zoom aqui. Certo, gente? Compreenderam? Belezinha? Você identifica. O exercício é esse. Sobre o que está falando? E o que está sendo dito sobre o que é abordado? Então, quando eu identifico sobre o que eu falo, eu tenho ali o sujeito. E tem o verbo que se relaciona com ele diretamente, concordando e combinando com ele. Eu estou dando o exemplo aqui da concordância de número. Olha aqui, olha. As pessoas, né? Não, as não. Todas as podem. Então, o sujeito está no plural, o verbo está no plural também. Tudo tranquilo? Beleza? Ok. Vamos então olhar o texto todo, certo? O texto seguinte foi escolhido como texto de apoio, um texto motivador para a prova de redação do Enem. Ao lê-lo, identifique um caso de sujeito a cada período. Observe a conclusão a que se pode chegar, certo? Esse é o nosso exercício agora, uma prova do Enem. Gente, eu tive a informação de que existe, eu vou parar aqui um instante para olhar para vocês. Olha, eu tive a informação de que existe alguém trabalhando na internet com muitos seguidores, com muita gente fazendo um curso que custa R$ 700, um curso online e tal. E o curso que esse profissional está oferecendo é um curso de gramática para decodificar texto. Bem, se vocês já ouviram falar disso, se já viram quem é essa pessoa, eu não concordo com o que me relataram no conjunto do que ele faz, tá? No conjunto do que ele faz lá, eu parei aqui para vocês me ouvirem. No conjunto do que ele faz, a visão de mundo, etc., a visão de educação, eu não posso concordar com o professor do IF, com a experiência que eu venho de uma condição de marginalização, de beirar a miséria. Eu não posso concordar com a visão de escola e de educação que essa pessoa lá apresenta. Tá? Agora, quanto à importância de a gente saber olhar para um texto como escolarizado que somos no nosso país, falantes de língua portuguesa, leitores, enfim, e eu saber identificar. Deixa eu fazer uma observação. Não na minúcia necessariamente que a gramática apresenta detalhando, mas eu olhar para um texto e saber que isso aqui é a ideia de tempo, é uma adjunta adverbial, que isso aqui é uma ideia, isso aqui é a parte sobre a qual se diz alguma coisa, que é o sujeito, que essa parte aqui é a parte da informação a respeito desse sujeito, que é a parte principal do predicado. Se eu não souber fazer isso, eu estou confessando que, em alguma medida, eu não sei ler. Tá? Quando eu consigo identificar essas categorias, em alguma medida eu estou demonstrando que eu tenho um certo grau de leitura que quem não está indo para a escola não tem. Agora, a pessoa pode também entender um texto, saber discutir, debater, sem compreender essas categorias. Agora, essas categorias, em algum momento, podem servir de ferramenta para eu decodificar, para depois entender o texto. Tá? Então, olhando para esse texto aqui, agora eu subi. Vocês me pediram, eu deixei baixado ali de propósito para vocês me ouvirem. Esse texto é um texto que sai num site, é um texto que é para você olhar e ler rápido. Passar a vista nele e entender. Não é um texto para demorar a leitura, para ficar refletindo. Então, observem como está facilmente identificável o sujeito permanentemente. Sobre o que eu falo e o que eu digo sobre o que eu falo. Eu vou destacar de verde os sujeitos e vou depois sublinhar os predicados, certo? Olha, a maior parte das pessoas,
Quando ouve falar de saúde mental, pensa. Então, quem é que pensa? Eu estou falando sobre o que nesse texto? Nesse primeiro período, termina aqui o período. Eu estou falando sobre a maioria das pessoas. Então, isso aqui é o sujeito. E aqui é o verbo que se relaciona diretamente com esse sujeito. A maioria das pessoas pensa em doença mental. Fala saúde e pensa doença, né? Mas, deixa eu botar outra cor aqui para ir ficando todo colorido, certo? Mas a saúde mental, olha aí outro sujeito. Eu estou falando agora, num novo parágrafo, num novo período, sobre outra coisa ali relacionada. Então eu vou aqui e coloco, a saúde mental implica, está aqui o verbo. Olha. Professor, e antes tinha uma coisa entre o verbo e o substantivo, não era exatamente. A gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre a inversão dessas partes. Agora aqui eu tenho o sujeito, eu tenho uma ideia aqui de temporalidade, né? Quando falar em saúde mental, quando ouve falar em saúde mental, como essa ideia foi colocada entre sujeito e o verbo, eu coloco entre vírgulas. Tá? Mas, no geral, é facílimo de identificar os sujeitos. Mas a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Terminou mais um período aqui. Olha como começa mais um sujeito facilmente identificável. Repara e preste atenção. Pessoas mentalmente saudáveis, olha outro sujeito. É sobre isso que essa nova parte do texto vai falar. Pessoas mentalmente saudáveis. O que tem elas? O que tem essas pessoas mentalmente saudáveis? Compreendem, olha aí o verbo, diretamente relacionado. Compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Aí olha aí o novo sujeito. Elas quem? As pessoas mentalmente saudáveis. Elas vivenciam diariamente, aí está aqui o verbo, olha, vivenciar. Você tem o substantivo vida, o substantivo vivência e tem o verbo vivenciar. Vida e vivência são nomes, vivenciar é um verbo, porque você pode colocar essa palavra na ideia de tempo, né? Vivenciam aí está no presente. E situa na pessoa do discurso, que aí é terceira, né? Vivenciam, certo? O restante é tudo predicado. Tudo bem, gente, até aqui? Posso avançar um pouquinho mais? Certo? Vivenciam diariamente uma série de emoções, como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Certo? São capazes. Quem é que são capazes? Aqui eu tenho o que a gente já viu em sala, né? Mas eu retomo aqui. Eu tenho aqui a noção de sujeito elíptico. Esse sujeito aqui está relacionado aqui com o elas. Está relacionado com pessoas mentalmente saudáveis. E aqui é o que eu quero chegar no ponto que é para o que serve uma aula como essa de a gente identificar o sujeito, para a gente saber decodificar o texto de uma maneira muito automática, muito rápida, muito instantânea. São capazes, aí aqui eu tenho o verbo, não é, no plural. Quem são capazes? Elas e pessoas. Pergunto para vocês, turma de química, né? Pergunto para vocês. Vocês estão fazendo uma prova para um concurso público para ganhar R$ 5.000 num cargo técnico, ou R$ 10.000 num cargo superior, ou R$ 2.000, R$ 1.500, não sei, na prefeitura, e tem lá a prova de português. Questão 12. O sujeito do verbo, da forma verbal, são, letra A, elas, letra B, pessoas mentalmente saudáveis. Qual é a resposta certa? Qual é Tudo a fica resposta elas por certa? elas. Dica, dica, dica. Olhe as provas anteriores de quem vai aplicar a sua prova do seu concurso. No caso do Enem, se eles estão cobrando gramática e tal, olhe lá como é que o Enem cobra gramática. No caso de um concurso público para uma escola militar, pegue as provas anteriores da escola militar. Para o seu cargo, pegue as provas anteriores. Porque se você não pegar as provas anteriores, você vai ficar muito confuso, porque quem elabora a prova pode entender que o sujeito seria algo mais do plano do significado. Então, o sujeito aqui que é capaz de alguma coisa seriam as pessoas mentalmente saudáveis. Então, nesse sentido, seria pessoas mentalmente saudáveis o sujeito.
mas o sujeito pode ser entendido também como uma função gramatical. E aí seria o critério, a parte que está mais próxima aqui, que é o elas. Se eu não tivesse visto as provas anteriores de uma banda da banca, eu sempre marcaria o que é mais próximo, o elas. Entenderam? Mas pode ser uma pegadinha. Ok, gente? Então, esse elas aí é o sujeito, né? De enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. E sabem, olha aqui mais uma vez um caso de sujeito. Aí vocês olham depois direitinho o que significa elíptico, ou seja, apagado, né? Cortado, que você recupera pelo contexto aqui, tá? O elas, né? Ou desinencial, porque eles sabem aqui esse bem é indicação de plural e terceira pessoa, certo? Então está aí o sujeito do verbo da forma verbal saber, né? Sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com conflitos. Então, uma pessoa que tem conflito, ela não é doente, ela é doente, segundo esse texto, se ela não souber procurar ajuda, né? Esse texto é muito carregado, né, gente? Essa parte aqui eu achei fantástica, até para eu pensar a minha própria vida. E sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas. Aí aqui é para todo mundo isso, né? Ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Permanentemente nossa vida vai tendo novos ciclos. Quando a gente nem menos espera, perde uma pessoa que é importante para a gente e a gente tem de reinventar a vida, né? Daqui a pouco a gente decide ser pai, ser mãe, ou conceber, fazer um filho, ou então adotar, começa um novo ciclo de vida, né? Daqui a pouco a gente muda de cidade, muda de país, muda de estado, sei lá, né? Entra para fazer um curso no IF, aí entra em outro ciclo. Então, a pessoa saudável precisa saber lidar com isso. Apaga. Uma pessoa saudável mentalmente, ela sabe lidar com essas situações, tá? E aqui, mais uma vez, olha, a saúde mental de uma pessoa. Está vendo aqui que isso é o sujeito? E está aqui o verbo, olha. A forma verbal está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida. Aqui eu tenho mais um sujeito, olha, e aqui a forma verbal ligada a ele, reage às exigências da vida, ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições e ideias. Último sujeito que eu vou marcar aqui, olha. Todas as pessoas. Aí aqui começa o predicado que eu vou marcar todo. Aqui é o verbo que dá início ao predicado. Podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Todas. É normal. A gente não tem que ficar desesperado, não. É seguir a vida sem desespero. Gente, sobre esse exercício, perguntas, observações, querem fazer? Quando eu identifico o sujeito, o restante é o predicado desse sujeito. É esse exercício. Vocês percebem que quando o sujeito é facilmente identificável, a leitura fica fácil? Percebem? Digam pelo menos sim aí no chat, por favor. É assim que vocês devem treinar para escrever. Quando vocês estiverem lá, depois de terminar a faculdade, eu vou dizer assim, já publicando artigos, já pesquisando, quem for aí fazer sociologia, filosofia, nas humanidades, né? Aí você pode escrever de uma maneira mais elaborada. Nós vamos ter mais à frente uma aula só sobre advérbio. O advérbio vai ser aquela palavra que se liga ao verbo para dar a circunstância com que ele ocorre. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Só sobre a adjunta adverbial. Pessoas mentalmente saudáveis, olha aqui. Não é só o verbo, a outra advérbio é um nome também, né? Isso aqui é o advérbio de saudáveis. Mentalmente saudáveis. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Por enquanto, eu quero que vocês consigam olhar para um texto e identificar a parte do texto sobre a qual se diz alguma coisa. A parte sobre a qual eu digo alguma coisa é o sujeito. É assim que a gente está pensando aqui, certo? E o restante é o predicado. Tranquilos? Ok? Então, primeira coisa, essas coisas é para vocês estarem anotando, tá, gente? Tem coisa que é dica quente de quem já estudou isso milhões de vezes. Primeira vez que eu estudei esses negócios para valer mesmo, olha, foi em 1998, estudando para ser aluno do Instituto Federal, que era Cefet na época chamado, em 99, quando eu comecei o meu curso.
Então, a primeira vez que eu estudei para valer isso foi lá. E depois, quantos anos, né? Toda vez que eu vou dar aula, eu estudo isso de novo, para tentar, enfim, aprimorar como é que eu passo isso para vocês. Então, gente, primeira coisa, na escrita, anotem isso aí, tomem nota. Quando eu escrevo de uma maneira que eu deixo claro o que é sujeito e o que é predicado, eu escrevo com clareza. Segunda coisa, agora na leitura, identificar o sujeito está aí na tela para vocês anotar. Conclusão que eu posso chegar. Identificar o sujeito em um texto revela o tema predominante. Então, se eu olhar aqui, cada um desses sujeitos aqui, eu vou ver que o que esse texto busca fazer é apresentar uma definição de saúde mental. É entender saúde mental como algo mais amplo do que meramente a ausência de doença. Deu para entender? Muitas pessoas vão fazer provas para concurso que tem por aí afora, para muitas prefeituras, enfim, e uma das questões que cai muito é assim: qual é o tema principal do texto? Qual é a ideia principal? Qual é o foco do texto? O que ele aborda? Como é que uma forma que eu tenho de identificar isso? Pode não funcionar para todos os textos, mas, de um modo geral, para mim tem funcionado. Eu marco o sujeito e vejo o que é mais recorrente e eu consigo entender qual é o tema principal. Perguntas? Observações? Alguma dúvida? Professor, Pois não. eu fiquei com uma dúvida em relação à concordância mesmo entre o sujeito e o predicado. Porque num texto que eu estava lendo, que era para fazer atividade, estava tipo assim, um período. Esse conjunto de ações surgiram durante o ano de 1969. Aí eu pensei assim, para concordar, não deveria ser esse conjunto de ações surgiu? Eu estou com você. Ocorre que aí seria uma aula sobre concordância e muitas vezes a concordância ela dá mais de uma possibilidade. Então, você fica aí com essa dualidade. Ele está concordando com o mais próximo, está concordando com ações, né? Isso. Exatamente. Aí a noção teórica que eu dei para você aqui já não se aplica, né? Eu entendi a sua sacada, Maria Clara. Mas é com isso que a gente tem de conviver, viu? Não tem uma gramática que seja perfeita e eu não consigo nunca dar uma aula que não tenha algum furo que o aluno que está estudando percebe. E eu estou dizendo isso gravando para você com muita tranquilidade. Professor, na hora A de... sua pergunta é a pergunta de quem entendeu e foi além do que eu estou explicando aqui. Viu? Mas Uhum. está correto. O sujeito vai continuar esse, o verbo continua esse. Só que se você for consultar uma gramática que trata de concordância, você vai ver que tem a concordância facultativa. Pode concordar com o núcleo lá ou com o que está mais próximo. Não quer dizer que o texto está errado, não. Você compreendeu? Compreendi, porque eu já tinha lido um pouco sobre esse assunto e eu achei que só podia concordar com o núcleo. Pois é, mas tem gramática que admite isso, entendeu? Esse texto que eu postei lá, eu peguei da internet, de um site que é para ensino médio. Então vamos acreditar que está bem feito, né? Tá certo, professor. Obrigada. Ok, valeu. Gente, então tem aqui esse exercíciozinho de leitura que eu vou fazer com vocês nesses últimos minutos aqui, só para mais ainda reiterar isso que vocês já viram aí, que não pediram, não fizeram, não tiveram dúvida sobre especificamente o que eu falei, tá? Então, exercício de leitura e análise indica os verbos, né? Indique os verbos relacionados com os trechos em negrito, cuja função sintática é de sujeito. Então, eu li esse fragmento e eu identifiquei aqui essas partes como sujeito, tomara que eu tenha feito corretamente mesmo. E o que agora o desafio para vocês fazerem junto comigo, olhando aí, lendo, é qual é o verbo? Já que isso é o sujeito, cadê o verbo dele, tá? Então, aqui já não é um texto mais tão simples quanto esse que a gente acabou de ler. Já é um texto ensaístico, é um texto de intelectual, é um texto traduzido, tem essa dificuldade também, tá? Agora, é um texto que ele não quer que você, assim, leia automático. Ele joga com as ideias, então vocês vão ver que o sujeito não está, não necessariamente no início já de cada período. Então, vamos ler aqui, falta 3 minutinhos, eu creio que dá tempo, tá? Em 1992, a ideia aqui de tempo, né, no início, então, a vírgula aí, o presidente Mitterrand,
da França apareceu. Então, aqui eu já vejo muito claramente o verbo, né? Quem pratica essa ação aqui de aparecer é essa parte aqui, o presidente, então aqui é o sujeito. E aqui está o verbo. Primeira daqui, olha, indica os verbos que eu estabeleci como exercício, já matei um. Então, em 28 de junho de 1992, o presidente Mitterrand da França apareceu de forma súbita, não anunciada e inesperada em Sarajevo, que era o centro de uma guerra balcânica que iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. Seu objetivo, o objetivo de Mitterrand, né, era... Então está aqui o verbo, olha. Tá? Seu objetivo era esse aqui. Então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo desse sujeito. Então, segundo aqui em negrito, eu já matei. Lembrar a opinião pública mundial a gravidade da crise bósnia. E, de fato, foi muito observada e admirada a presença... Opa, professor, como é que pode? O sujeito está aí no meio disso tudo? Do estadista. Então, aqui, se fosse esse o texto que vocês estivessem fazendo como atividade, vocês iam ver, olha, que o verbo veio antes. Tudo bem para vocês? Foi muito observada e admirada. O que foi muito observada e admirada? Foi a presença do conhecido estadista, que é quem? Presidente Mitterrand, certo? Então, aqui o verbo é... A forma verbal aqui é foi. Organizando da forma mais automática, seria a presença do conhecido estadista foi muito observada e admirada. Tranquilos? Ok? Idoso e visivelmente frágil sob o fogo das armas portáteis e da artilharia. Um aspecto da visita de Mitterrand, eu disse que isso era sujeito. Para ser sujeito, cadê o verbo, né? Contudo, embora claramente fundamental, aí o verbo está lá depois de tudo. Olha. O autor aqui, Eric Hobsbawm, ele colocou uma observação, colocou um conectivo entre o sujeito e o seu verbo. Então, ele separou tudo por vírgulas. Tranquilo, gente? Está claro para vocês? Digam sim aí, pelo menos, no chat. Contudo, Tranquilo, embora... bem claro. Um aspecto da visita de Mitterrand, contudo, embora claramente fundamental, passou despercebido. 2 pontos. A data. Por que o presidente da França escolher aquele dia específico para ir a Sarajevo? Porque 28 de junho era o aniversário do assassinato em Sarajevo, em 1914, do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Ato que, em poucas semanas, levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Decorem isso, cai em prova por aí afora, viu? Para qualquer europeu culto da geração de Mitterrand, saltava aos olhos a ligação entre data e lugar e a evocação de uma catástrofe histórica precipitada por um erro político e de cálculo. Aqui, na minha análise, o sujeito veio no final. Estão vendo? Conseguem ver isso comigo? Para qualquer um, isso aqui é a ideia adverbial que vem no começo, saltava aos olhos a ligação. Então, a ligação entre data, tal e tal, tal e tal, saltava aos olhos para qualquer europeu da geração de Mitterrand. Ok, gente? Tranquilos? Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais da crise bósnia que escolhendo uma data assim tão simbólica? Mas quase ninguém captou a alusão, exceto uns poucos historiadores profissionais e cidadãos idosos. Eu quero encerrar esse nosso momento chamando a atenção de vocês para isso. A memória histórica já não estava viva. Então, aqui eu tenho diretamente o sujeito, né? A memória histórica, e aqui o predicado já não estava viva. E a memória histórica, o sujeito é a forma verbal. Já não estava viva, é todo predicado. Precisamos manter viva a nossa memória histórica para sabermos quem somos nós, de onde é que estamos. Parou a apresentação? Estamos vendo direitinho ou não parou? Cadê? Parou a apresentação, gente? Pronto.
Então, Parou. encerrando esse nosso momento aqui, e nós podemos conversar um pouquinho mais no intervalo. Precisamos manter nossa memória viva para sabermos quem somos nós como sujeitos atuantes, né? Ao longo da história. Saber que estamos aqui é resultado de pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o que nós somos, e saber que o que nós temos na nossa vida, muitas e muitas vezes, é determinada não só pelo nosso querer ou pelo querer da nossa família, mas também pelo mundo da política, para nós guardarmos na nossa memória os acontecimentos, enfim, que são importantes, né? Como esse texto aí que apresenta, todo mundo tinha esquecido da desgraça que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vimos a diferença de nome para verbo, e nós lemos um texto sobre saúde mental para percebermos sujeito, predicado, e nós lemos mais um texto sobre memória histórica, sobre, enfim, sobre a Primeira Guerra Mundial, para nós percebermos como o sujeito muitas vezes não está tão assim na cara, que a gente precisa fazer a leitura com calma para identificar a parte que se relaciona diretamente com o verbo, praticando ou sofrendo sua ação, tá certo? Que é o sujeito. Tudo bem? Vou agora parar aqui a gravação e já já nós voltamos para a segunda parte da nossa aula, tá?